Salve amigo torcedor vascaíno, pode comemorar mesmo, porque se você achava que o momento do clube já era bom, segura firme, porque o cenário pode ficar ainda mais empolgante. O Vasco não só venceu na rodada como ainda viu praticamente todos os resultados conspirarem a seu favor. E se a fase já é de otimismo, ela pode se transformar numa das mais promissoras dos últimos anos. A torcida tem motivos de sobra para sorrir, não só pela posição na tabela, mas pelo que está por vir nas próximas semanas. E quando se fala de reforços, possibilidades de mercado e até de seleção brasileira, o nome do Vasco da Gama está presente em todas as rodas de conversa. O time venceu, convenceu e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Saiu da 13ª posição e agora ocupa a 11ª colocação com 30 pontos conquistados. A rodada teve resultados muito favoráveis para o Cruz Maltino. Corinthians perdeu, Santos empatou, Internacional também não venceu, o Vitória foi derrotado e o Atlético Mineiro, mesmo vencendo, não ultrapassou o Vasco. Até o Ceará, que ainda entra em campo para completar a rodada contra o São Paulo, não tem mais como ultrapassar. Isso garante ao Vasco uma distância de 8 pontos para a zona do rebaixamento, um alívio enorme para quem já viveu momentos complicados nesta mesma temporada. Mas o que está empolgando mesmo o torcedor nem é só a posição na tabela. O sentimento é de que o time, finalmente, engrenou. O técnico Fernando Diniz conseguiu encontrar uma forma de jogar competitiva e equilibrada, e o elenco tem respondido bem. E olha que estamos falando de um grupo que não é só competitivo, ele é qualificado. Tem gente grande de olho nos jogadores do Vasco, inclusive a própria seleção brasileira. É isso mesmo. Tem atleta do clube que pode pintar na lista da convocação do técnico Carlo Ancelotti nos próximos dias. E não estamos falando de especulação de bastidor. É fato. Rodrigo Caetano, diretor de seleções, esteve em São Januário no último jogo, observando tudo de perto, e saiu impressionado com o que viu. Entre os nomes que podem aparecer na lista estão 3 destaques do elenco: Felipe Coutinho, Paulo Henrique e Ryan. 3 jogadores que vivem momentos completamente diferentes, mas que compartilham uma coisa em comum: estão jogando muita bola. O Paulo Henrique, por exemplo, já esteve numa pré-lista e agora tem boas chances de ser convocado oficialmente. Ele é um dos pilares defensivos do time, mas tem sido também extremamente participativo no ataque. É um lateral que decide jogo, que parte para cima, que tem confiança e, nas palavras do próprio Diniz, tem uma potência rara de se ver no futebol brasileiro. Ele foi comparado ao Walker, ex-jogador do Manchester City. Não é pouca coisa. Já o Coutinho, esse dispensa apresentações. Jogador de Copa do Mundo, ídolo da torcida brasileira, que vem reencontrando seu melhor futebol justamente no Vasco. Diniz não economizou elogios. Disse que o meia voltou a treinar com intensidade, que sua forma física está cada vez melhor e que o talento dele é algo que não se ensina. Coutinho tem feito lances que fogem da lógica, daqueles que fazem o torcedor levantar da cadeira, toques de calcanhar, enfiadas precisas, dribles desconcertantes. É o tipo de jogador que muda o patamar de um time, e o Vasco tem essa peça valiosa no elenco, vivendo uma fase espetacular. E o Ryan, esse então, é tratado como joia. É jovem, mas já joga como veterano. Alto, forte, rápido, técnico, ambidestro, com faro de gol, visão de jogo e capacidade de atuar em várias funções ofensivas. Pode ser ponta, centroavante ou até um falso 9. É versátil e decisivo. E mais, está chamando a atenção de gigantes europeus. Tottenham e Barcelona estiveram em São Januário para observar o garoto de perto. E não foi por acaso. O Tottenham, inclusive, chegou a questionar Rodrigo Caetano se havia chances reais de Ryan ser convocado, porque para contratá-lo, um dos pré-requisitos da Premier League é que o jogador já tenha sido chamado pela seleção principal. Isso já mostra o tamanho da expectativa em cima desse jovem talento. Agora segura essa informação: o Tottenham, que é o clube atual do Richarlison, tá de olho no Ryan como possível substituto do atacante brasileiro. A ideia do clube inglês é clara: vender Richarlison por cerca de 20 milhões de euros e investir até 30 milhões no Ryan. Ou seja, usaria a saída do Richarlison para bancar a chegada da nova joia vascaína.
Mas e se o Vasco fosse esperto e virasse esse jogo? E se ao invés de só vender o Ryan por grana, colocasse uma peça-chave nessa negociação? Já pensou em usar o Richarlison como moeda de troca? Imagina o Vasco liberando o Ryan por 30 milhões de euros e ainda recebendo o pombo de volta, de graça, como parte do acordo. Seria um golaço de placa nos bastidores. Richarlison é vascaíno declarado, criado no América Mineiro, revelado pelo Fluminense e com passagem marcante pela seleção brasileira. Apesar de viver um momento complicado na Inglaterra, ainda é jovem, tem mercado e poderia reencontrar o bom futebol justamente no clube do coração. Um retorno ao Brasil, especialmente ao Vasco, poderia significar uma retomada na carreira e um impulso emocional gigantesco tanto para ele quanto para a torcida. E cá entre nós, seria uma contratação para incendiar São Januário. A arquibancada iria ao delírio. A camisa 39 do Pombo tremulando no caldeirão lotado seria um acontecimento e tanto para o futebol brasileiro. E não para por aí. Outra novidade que empolgou os vascaínos nas redes sociais foi o movimento do lateral esquerdo Renan Lodge. O jogador, que recentemente rescindiu com o Al Hilal da Arábia Saudita, está livre no mercado. Jovem, com 27 anos, passagens por Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Olympique de Marselha, ele também já vestiu a amarelinha. Hoje treina no CT do Atlético Paranaense para manter a forma física. E o que acendeu o radar do torcedor foi uma curtida em uma publicação do Felipe Coutinho após a vitória sobre o Cruzeiro. A interação simples virou um estupim de especulação e esperança. Não é de hoje que o Vasco precisa de um nome forte na lateral esquerda. Piton oscila muito, Vitor Luiz ainda não se firmou e Leandrinho, ao que tudo indica, não é uma opção confiável no momento. O nome de Renan Lodge cairia como uma luva nesse setor tão carente. Além disso, a boa relação entre ele e Coutinho, que se conhece de tempos de seleção, pode facilitar um eventual diálogo. O cenário ainda é distante, mas se o Vasco terminar a temporada bem, conquistar uma vaga internacional ou até um título de Copa do Brasil, tudo pode mudar. Com dinheiro em caixa, calendário cheio e moral alta, o clube passa a ser um destino mais atraente para jogadores que sonham com visibilidade e retorno à seleção. O Vasco vive hoje um dos momentos mais interessantes dos últimos anos. Tem desempenho, tem resultado, tem nomes em alta e, mais do que tudo, tem perspectiva de futuro. O elenco começa a ganhar respeito nacional, o treinador tem confiança da torcida e o clube volta a ser vitrine para a seleção brasileira. A possibilidade de ver um ou mais jogadores do Vasco com a camisa amarelinha é real. E se os bastidores se moverem do jeito certo, com inteligência, visão e ousadia, quem sabe o torcedor não veja também o retorno de grandes nomes para reforçar esse projeto. O momento do Vasco é tão especial que até os bastidores do futebol brasileiro começam a girar em torno do clube. E se engana quem pensa que isso é exagero de torcedor empolgado. Quando você tem jogadores sendo observados por seleções e gigantes europeus, quando seu elenco passa a ser referência e quando nomes com histórico de Copa do Mundo começam a ser ventilados como possíveis reforços, é sinal de que o clube está caminhando por trilhos bem diferentes daqueles dos últimos anos. E essa transformação não aconteceu por acaso. É o resultado de um projeto que, mesmo com altos e baixos, começa a dar frutos. A conversa sobre Richarlison, por exemplo, vai muito além do simples desejo de um retorno emocional. Claro que o fato dele ser vascaíno de coração mexe com a imaginação da torcida, mas o que pesa mesmo é a lógica de mercado. O Tottenham quer se desfazer do jogador, o ambiente já está desgastado, ele perdeu espaço e a própria torcida inglesa já não demonstra a mesma paciência. Ao mesmo tempo, o clube inglês está sedento por um novo talento para compor o elenco, e aí entra o nome do Ryan, que, convenhamos, é um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro na atualidade. Um garoto com personalidade, visão de jogo, presença física e capacidade de decidir. É um produto raro no mercado, e o Vasco sabe disso. É nesse ponto que a diretoria vascaína precisa agir com inteligência. Não é hora de ceder à primeira proposta que aparecer. É hora de impor condições, de entender o valor do ativo que tem nas mãos e negociar com estratégia. O clube tem que saber usar o interesse europeu a seu favor. Não é todo dia que você tem um jogador na mira de Tottenham, Barcelona e até Real Madrid.
E se um desses gigantes quer mesmo o Ryan, precisa trazer algo além do dinheiro. E por que não transformar esse interesse em algo ainda maior para o projeto esportivo do clube? Imagine Ryan sendo negociado por 35 milhões de euros, e como parte do acordo, o Vasco trazendo de volta um jogador com a experiência, o carisma e o peso de Richarlison. É esse tipo de movimentação que muda o patamar de um time. E enquanto esse tipo de negociação ainda está nos bastidores, o que já é visível a todo torcedor é o impacto direto que os jogadores têm causado dentro de campo. O Vasco não tem apenas vencido. Tem vencido bem. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o time jogou com autoridade, tomou conta da partida e teve vários destaques individuais. Felipe Coutinho, mesmo sem participar diretamente dos gols, foi um dos melhores em campo. Dominou o meio-campo, chamou a responsabilidade e foi aplaudido de pé pela torcida. Paulo Henrique fez o gol da vitória e mais uma vez mostrou por que vem sendo observado por clubes de fora e pela seleção. E o Ryan, como sempre, foi presença constante no setor ofensivo, criando espaços, se movimentando e mostrando maturidade impressionante para a idade. Esse bom momento dentro de campo vem sendo potencializado pelo ambiente nos bastidores. Fernando Diniz é um técnico que costuma extrair o melhor dos seus jogadores, mas também é um gestor de grupo. E isso tem feito toda a diferença. Ele tem dado liberdade para que os atletas cresçam dentro do seu estilo de jogo, mas ao mesmo tempo cobra, exige, orienta. E o mais importante, confia. A confiança é um fator que transforma jogadores. Basta ver o que está acontecendo com o próprio Coutinho. Por anos, ele foi tratado como um atleta que precisava ser poupado, que tinha que ser protegido do esforço físico. Com o Diniz, a lógica mudou. Ele é um dos que mais treinam, um dos que mais se entregam e, por isso, colhe os frutos em campo. E essa combinação entre trabalho tático e liberdade criativa é o que tem feito o Vasco crescer. O time sabe se defender, sabe pressionar, sabe propor jogo. E mais do que isso, tem opções no banco. Coisa que em temporadas anteriores parecia impossível. A base tem dado respostas, os reforços mais experientes estão se encaixando e o elenco começa a ganhar uma identidade. Não é mais aquele time que depende de lampejos ou que entra em campo sem saber o que fazer. É um time que tem padrão, que sabe onde pode chegar e que encara qualquer adversário de igual para igual. E é por isso que olhar para os próximos jogos não é mais motivo de preocupação, mas sim de expectativa. Palmeiras fora, Vitória em casa, Fortaleza no Castelão e Fluminense no Maracanã. É uma sequência pesada, claro, mas longe de ser impossível. Na verdade, dentro da fase que o Vasco vive, são confrontos que abrem caminho para uma arrancada. Vitória sobre o Palmeiras, por exemplo, daria uma moral absurda. Ganhar do Vitória em São Januário é quase obrigação. Fortaleza, apesar de difícil, é um time que oscila. E o Fluminense, no atual momento, é perfeitamente vencível. Ou seja, são 12 pontos em jogo com chance real de somar 6, 7 ou até 9. E isso mudaria completamente o patamar do time na tabela. O Vasco deixaria de ser um clube que briga apenas para escapar do rebaixamento e passaria a sonhar com objetivos maiores, como uma vaga direta na Libertadores. E tudo isso sem contar com a possibilidade de reforços importantes. Além da movimentação em torno do Richarlison, há também o caso do Renan Lodge, que está livre no mercado, treina no Brasil e tem uma ligação direta com Felipe Coutinho. A curtida na publicação do Meia pode parecer pouca coisa, mas no futebol, gestos simples costumam antecipar movimentações maiores. A amizade entre os dois é real, o momento do Vasco é bom e a posição dele é carente no elenco. É uma equação que, com um pouco de esforço financeiro e um projeto esportivo bem definido, pode se transformar em realidade. E se isso acontecer, o torcedor pode esperar um Vasco ainda mais forte para a próxima temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma das maiores reviravoltas dos últimos anos. Fontes próximas ao clube e ao mercado indicam que a Qatar Sports Investments, QSI,
conglomerado conhecido por investir pesadamente em clubes de futebol pelo mundo, teria formalizado uma proposta de impressionantes 4 bilhões de reais pelo Vasco da Gama. O valor, se confirmado, representa não apenas uma injeção financeira histórica, mas também a possibilidade de transformar o clube carioca em uma potência internacional nos próximos anos. Segundo rumores, a proposta já teria sido entregue à diretoria do Vasco, que estaria em reuniões internas para avaliar os impactos de uma negociação dessa magnitude. A QSI, que já controla clubes de peso no futebol europeu, estaria atraída pelo histórico e pela torcida apaixonada do Vasco, além da estratégica presença da marca no Brasil, um mercado cada vez mais valorizado para investimentos esportivos. Fontes próximas afirmam que o grupo estaria disposto a assumir dívidas do clube, modernizar a infraestrutura do estádio e investir fortemente na formação de atletas, transformando o Vasco em um verdadeiro hub esportivo. Dentro do clube, a notícia já começou a gerar debates acalorados. Alguns conselheiros veem a oportunidade como histórica, capaz de colocar o Vasco no mesmo patamar de clubes internacionais de elite. Outros, porém, demonstram cautela. A venda do patrimônio do clube e a perda do controle da gestão ainda são pontos sensíveis para torcedores e dirigentes. Apesar disso, o burburinho é crescente e já movimenta redes sociais e conversas nos bastidores do futebol carioca. Especialistas em mercado esportivo avaliam que, se a negociação avançar, poderá abrir precedentes no Brasil, incentivando outros investidores internacionais a mirar clubes históricos do país. A QSI, conhecida por seu estilo agressivo de investimento, pode transformar o Vasco em uma potência global, mas o caminho até lá ainda é cercado de incertezas. Até o momento, nem o clube nem o grupo estrangeiro confirmaram oficialmente a proposta, mantendo o assunto envolto em mistério e especulação. Enquanto isso, torcedores vascaínos vivem a expectativa de uma possível revolução, entre empolgação e cautela, imaginando um futuro em que seu clube não seja apenas grande no Brasil, mas reconhecido e respeitado em todo o mundo. O rumor já ganhou força e promete dominar os noticiários esportivos nas próximas semanas, com olhos atentos ao desenrolar desta negociação que pode mudar para sempre a história do Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.